Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma paz que o mundo não dá, mas que Deus tem disponibilizado para nós, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor por nós. Abra a tua Bíblia em Josué, no capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Diz assim a palavra: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, te louvamos mais uma vez, queremos colocar esse momento de culto, de adoração, em tua presença. Continua recebendo, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Fala conosco neste momento, ó Deus, precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, fala através de nós. Prepara nossa mente, o nosso coração para receber a tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido. É um texto que repetimos algumas vezes, mas é um texto que traz uma imensa responsabilidade. Nós estamos fazendo uma declaração a Deus, e é uma declaração que envolve não somente a nossa vida, mas a vida da nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma frase que Josué pronuncia de uma forma bastante consciente e corajosa. O povo, dado ao exemplo de Josué, acompanha e diz que também servirá ao Senhor. E se nós continuarmos lendo os versículos seguintes, nós vamos ver que Josué, ele conhecia o povo e sabia que a maioria estava falando de boca para fora, na empolgação. A maioria não conseguiria servir ao Senhor. E ele diz aqui, então Josué, no versículo 19, então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo. Em outras palavras, ele é Deus santo, e vocês, para servir ao Senhor, vocês têm que andar em novidade de vida e em santidade. E vocês não têm essa disposição. É o que ele estava dizendo para o povo. E o povo insiste e diz: não, antes serviremos ao Senhor. E aí Josué diz no versículo 22, Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Nós acabamos de cantar alguns louvores a Deus e eu entendo que quando nós estamos cantando, quando nós estamos louvando, nós estamos fazendo algumas declarações a Deus de amor, de serviço, de que nós o serviremos, de que nós estaremos na sua presença, de que nós o buscaremos, de que nós o louvaremos. E tudo isso é muito sério, porque nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É importante que a gente busque a Deus, que a gente busque que Deus possa transformar a nossa vida, que Deus possa nos ajudar, nos capacitar para que essa frase seja realmente uma realidade e não alguma coisa que pronunciamos de boca para fora. Porque isso faz diferença entre vida e morte. É fundamental que
eu e a minha casa sirvam ao Senhor. É fundamental que você e a sua casa sirvam ao Senhor. Algumas pessoas dizem assim: hoje é mais difícil criar filho na presença de Deus. Hoje é mais difícil você ter uma vida de compromisso com Deus. São tantas coisas que envolvem falta de tempo e falta de tantas coisas que hoje é mais difícil. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus hoje, mas eram maus também no tempo de Paulo. Eram maus no tempo de José e de Daniel. Na verdade, os dias têm sido maus desde que Adão pecou e o pecado entrou no mundo. Mas nós temos que entender que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer os efeitos do pecado e para nos dar vida e vida com abundância. Essa é a promessa dele. A promessa do Deus que não pode mentir. Se eu faço uma declaração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, de boca para fora, certamente eu estou fadado ao fracasso. Mas se fazemos essa declaração, como tenho certeza que Josué o fez, entendendo que existe um Deus que nos capacita, existe um Deus que está interessado em nós, existe um Deus que está interessado na nossa família, existe um Deus que projetou a família de uma forma geral, e eu creio num Deus que projetou a minha família de uma forma especial e projetou a tua família de uma forma especial. Existe um Deus que preparou ou está preparando alguém que será um com você, que será um contigo, para formar uma família que vocês poderão dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os dias são maus, mas nós cremos num Deus que tem toda a bondade e que pode transformar o mal em bem. E que transforma o mal em bem. Aquilo que pode parecer mal, para mim, Deus tem a capacidade de transformar em bem e em crescimento para a minha vida. Porque é o que Ele promete. E repito, Ele não é um Deus que minta e nem que se arrependa. E é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. E em Romanos 8, 28, Ele diz que todas as coisas, inclusive as que pareçam maus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas quando essa palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a própria palavra de Deus define quem é aquele que o ama. Lá em João, capítulo 17, diz que aquele que me ama guardará a minha palavra. Para eu guardar a palavra, eu preciso conhecê-la. E depois de conhecê-la, eu preciso que Deus me ajude e me capacite e transforme a minha vida para que eu possa guardá-la. O tema da mensagem é o ideal de Deus para a família. E a gente não vai, logicamente, esgotar esse assunto, mas eu queria tratar de alguns pontos importantes que nós temos sido atacados. Repito, não é mais difícil servir a Deus hoje do que foi no passado, pode ser diferente. E certamente é diferente. Mas foi muito difícil, foi extremamente complexo para José e para o próprio Josué e para Daniel poderem serem provados e aprovados. E eles fizeram isso, repito também, não com as suas próprias forças, mas fizeram isso com o poder que é dado por Deus para todo aquele que se dispõe a servi-lo. O ideal de Deus para a família.
O primeiro ponto que eu queria destacar é a questão do que se fala muito hoje da ideologia de gênero. De uma forma bem simplória, ideologia é o ideal. Então, o ideal para o gênero é que cada um, dentro dessa filosofia, cada um possa escolher o que vai ser. Se a pessoa quer ser homem, vai ser homem. Se quer ser mulher, vai ser mulher. Se quer ser os dois, vai ser os dois. Se não quiser ser nada, acho que não vai ser nada também, o que ele quiser. Porque dentro da ideologia, o importante é ser feliz. O importante, e talvez essa seja o pior complicador para que você e sua família possam servir a Deus. A vida é curta e eu preciso ser feliz. A vida é uma só e eu preciso ser feliz. Eu não vou dizer que que a pessoa, né, que pensa assim está errada, porque na realidade nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Nós estamos na casa de Deus. E na realidade também, se queremos ter realmente a felicidade e ter a paz, como eu falei no início, que o mundo não dá, só vamos encontrar na casa de Deus. Então você está no melhor lugar. Mas a pessoa que pensa que a vida é curta e o importante é ser feliz, teoricamente, não está no lugar certo. Porque a busca da felicidade não é o princípio ou o principal objetivo do cristianismo. No cristianismo, o principal objetivo é adorar a Deus e ter a garantia de poder usufruir da sua presença para sempre. Esse é o objetivo do cristianismo principal. De poder por toda a eternidade ter o contato e usufruir da presença de Deus. Passamos da morte para a vida. Quem busca a felicidade é o hedonismo. O cristianismo é: tome a tua cruz e siga-me. E lá em Gênesis, no capítulo 1, 27, a palavra de Deus nos diz: homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Como um dever de casa, depois você lê e medita em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Leia com calma, meditando, pedindo para que Deus revele a você a vontade dele. Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. Faça isso. Aplique um pouco de tempo, ou bastante tempo, para que Deus possa nos ensinar, para que Deus possa nos guiar, para que Deus possa nos dar um rumo, firmar os nossos passos. Homem e mulher os criou. Tem uma frase muito interessante que diz assim: eu sou a favor da ideologia de Gênesis. Eu sou a favor da ideologia de Gênesis. Uma frase atribuída a João Calvino diz assim: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. O ideal de Deus, quando Ele nos formou, o ideal de Deus para a minha vida é que eu fosse um homem. O ideal de Deus, se você nasceu com sexo feminino, é que você seja uma mulher, uma serva de Deus. Eu posso olhar no espelho e não gostar muito do que eu vejo. Mas eu não tenho o direito de reclamar com Deus por isso.
Porque no ideal de Deus, Ele me formou exatamente como eu sou. E eu só vou glorificar a Deus, entendo dessa forma, só vou glorificar a Deus quando eu for grato a Ele, da forma que Ele me formou, ainda que deformado pelo pecado. Mas eu tenho que entender que isso é um processo, e que Deus tem preparado para mim um corpo incorruptível, e que Deus tem preparado para mim algo perfeito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Quando Jesus se manifestar, nós o veremos tal como Ele é. Um segundo ponto, se nós queremos estar dentro do ideal de Deus, a palavra diz em Gênesis 2:24, é o processo de criação, irmãos. É Deus formando a família, é o projeto de Deus sendo colocado em prática. Gênesis 2:24 diz que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O interessante é que lá em Efésios 5:31 repete esse mesmo versículo. E depois Jesus, ou antes até, em Mateus 19, está registrado em Mateus e em Marcos, mas Mateus 19, 5 e 6, Jesus também está falando sobre esse processo, está sendo questionado acerca do divórcio. E Jesus repete esse texto e acrescenta. Porque, veja bem, muita gente acha que o Velho Testamento é mais rigoroso do que o Novo. Na realidade, o Novo, ele amplia aquilo que tem que ser feito. Se no Velho Testamento nós tínhamos que entregar 10%, no Novo Testamento nós temos que entregar tudo. Inclusive e principalmente o nosso coração. Filho meu, dai-me o teu coração. E Jesus, complementando, ele diz assim: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. No ideal de Deus, o casamento é indissolúvel. Serão os dois uma só carne. Jovem, essa ideia de que você vai casar para ver como é que fica muito complicado, fica muito sério, fica muito ruim a situação. Caminhe para o casamento com muito temor, com muita preocupação, pedindo a Deus discernimento, sabedoria, orientação, porque o casamento é indissolúvel. Eu sei que muitas pessoas estão, talvez aqui nós tenhamos casos assim, certamente temos, que estão no segundo ou terceiro casamento. E aí, como diria nosso amigo pastor Norberto, eu vou falar o que eu entendo, depois o pastor Eloy conserta, né? Depois o pastor Eloy acerta aí. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Jesus, diante da mulher adúltera, ele disse assim: vai e não peques mais. Você que está no segundo, terceiro casamento, se é o segundo, é o último também. Se é o terceiro, é o último também. Peça perdão a Deus e peça a Deus para que você possa, nesse casamento último, indissolúvel, que você possa ser o melhor marido, o melhor pai possível. Não era a vontade perfeita de Deus
mas aconteceu. Então agora, deixando as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque tem um terceiro ponto muito importante, dentro do ideal de Deus para a família. Está no mesmo texto de Efésios 5, 31 e 32. E que termina dizendo que ele estava se referindo a Cristo e à igreja. Efésios 5, 32 diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O casamento, e por isso que eu digo, vá para o casamento com temor, vá para o casamento preocupado mesmo, porque mais do que essa declaração de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o teu casamento, ele representa o relacionamento de Cristo com a igreja. Não é pouca coisa. Deus idealizou o casamento para que ele representasse o relacionamento de Cristo com a igreja. E é por isso que ele diz para o marido: marido, amai vossas mulheres. Essa história que muitas vezes nos contaram de que Deus manda o homem amar porque o homem tem dificuldade de amar e não manda a mulher porque a mulher tem facilidade de amar. Na realidade, irmãos, todo ser humano tem dificuldade de amar. Todo ser humano é egoísta. Já nasce egoísta. Nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Mas aí que entra a beleza e a maravilha do Evangelho. Em Cristo, nós fomos libertados, libertos, para amar e ser amados. Quando Deus manda o homem amar a sua mulher, não é porque o homem tem dificuldade de amar, porque tem mesmo. É porque o homem, e o versículo diz isso, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É para que o homem represente e anuncie para o mundo o amor de Deus, o amor de Cristo por nós. O teu casamento foi projetado por Deus para ser sal e luz. Sal no mundo insosso, no mundo vazio e sem sentido, e luz no mundo que está em trevas. Marido, ame a tua esposa acima de você mesmo. Em primeiro lugar ela, em segundo ela, em terceiro ela. O que você precisa, o que você deseja não está em jogo. Não importa. Repito, o importante não é ser feliz. O importante é você servir a Deus com alegria. Se você está feliz ou não, não importa. Não tem a mínima importância isso. O que importa é se você está servindo a Deus e se o teu casamento e a tua casa estão servindo ao Senhor. Quando Josué fala sobre isso, ele fala com autoridade, ele não está sendo presunçoso e nem está querendo impor uma religião ou um caminho para a sua família. Ele fala isso porque ele tem segurança, porque o que se diz é que Josué, ele tinha 3 pontos em relação à sua família para falar isso. Primeiro, ele era exemplo. Em segundo lugar, ele era exemplo. E em terceiro lugar, ele era exemplo. Exemplo de um servo de Deus. Exemplo de alguém que obedecia ao Senhor. Exemplo de alguém que tinha o Senhor muito acima das suas necessidades. Servir ao Senhor era
prioridade total na vida dele. E como consequência disso, a sua família estava rendida aos pés do Senhor. A sua família também servia ao Senhor. Era a consequência natural. E quando ele duvida de que o povo vai seguir, é porque ele conhecia o povo e sabia que o povo não tinha como prioridade o servir ao Senhor. Sabia que o povo estava muito mais preocupado com o que Deus podia dar para eles. Marido, amai vossas mulheres, porque Jesus amou a igreja e você precisa representar isso. O ideal de Deus é que a tua família seja o exemplo do relacionamento de Cristo com a igreja. Interessante. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu quando nós éramos ainda pecadores. E se não tivéssemos escolhido quando era pecadores, nós tínhamos continuado pecadores. Deus nos resgata. O casamento, você não vai escolher alguém para te fazer feliz, mas você vai escolher alguém que você possa fazer feliz, que você possa servir, que você possa abençoar. Por isso, o casamento é indissolúvel, porque o relacionamento de Cristo com a igreja não tem fim. Nada pode colocar um fim no nosso relacionamento com Cristo. Nada pode colocar um fim no teu relacionamento com a tua esposa. Marido, amai vossas mulheres. Tem uma história que fala, não sei até que ponto ela é verdadeira, porque se você procurar nos livros de história, isso não vai constar dessa forma, mas que representa bem o que seria o casamento. Diz que o conquistador espanhol Cortés, quando ele foi conquistar a terra dos astecas, os astecas eram bastante temidos. Eles tinham a fama de trucidar os inimigos. Eles não tinham a mínima piedade. E diz que quando os navios encostaram na praia, próximo à praia, os soldados começaram a temer, desceram e quando estavam na praia, queriam retroceder, temeram avançar. E essa história diz que Cortés mandou colocar fogo no navio, nos navios todos. E agora não tinha mais volta. Era vencer ou vencer. Era dar certo ou dar certo. Assim é o casamento, não tem volta. É irreversível. É dar certo ou dar certo. É vencer ou vencer. E a grande notícia é que nós temos como aliado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, que projetou o casamento. E a grande notícia, que apesar de não ser prioridade no cristianismo, e nem prioridade para Deus em relação à tua vida, é no casamento que você pode se realizar. E é no casamento o lugar que você pode encontrar a verdadeira felicidade, a paz que o mundo também não dá. Não que o casamento vai te dar essa paz, mas o príncipe da paz, que rege o casamento, o cordão de 3 dobras, aquele que enrijece o elo, que dá sustentação ao nosso lar, ao nosso casamento, aquele que é o centro do nosso lar, que é Jesus, ele vai dar a felicidade, ele vai dar a paz que o mundo não pode dar e que o teu casamento vai poder proporcionar não só a você, mas aos teus filhos e a todo mundo. O teu casamento, o objetivo de Deus é que a tua família seja uma bênção para muitas outras famílias. A tua família seja uma bênção para você, para a tua esposa, para os teus filhos e para as famílias em redor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te ajude
a que você possa ter um lar, onde você possa dizer com segurança e que ninguém possa retrucar, e você possa dizer e afirmar com tranquilidade, porque Deus tem atuado nele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, continuaremos servindo porque Deus tem nos sustentado. Que Deus te abençoe.